Acho que é um dos grandes debates que tem hoje no mercado é sobre a questão das redes neutras. A gente percebe, como jornalista e observadora do setor, que há uma movimentação grande nesse mercado e que cada um tem uma rede neutra na sua concepção, né, de rede neutra. São vários os modelos que estão sendo discutidos, oferecidos, ou enfim, cada um tem pensado um pouco sobre como é que é, né? E para essa mesa agora, a gente está muito feliz que a gente conseguiu trazer dois representantes de redes neutras importantes no mercado brasileiro. Uma é o Adriano, o CEO da Wirelink, que já é uma empresa com rede neutra já consolidada, né? E nós temos também o Marcelo Ábido, que é o diretor de estratégia da Vivo. A Vivo acabou de ter a anuência prévia da Anatel, que é uma boa notícia aqui para esse mercado. E muito obrigado, Marcelo. Na verdade, eu estou muito curiosa para saber qual é a estratégia da Vivo com essa nossa modelagem, então espero que você seja exprimido aqui pelos nossos espectadores e palestrantes sobre o assunto, senão eu tenho 1 milhão de perguntas também para você. E estamos aqui também com Francisco Santana, da Ciena. A Ciena, como vocês viram, é uma parceira tecnológica importante para os ISPs, então tem muito a contribuir também para esse debate, né, Francisco? Bem-vindo, Francisco. E para fechar a mesa, nós vamos fechar a mesa do meu chamamento, mas certamente vai ter uma participação intensa, é o Leandro Spera, que ele é o gerente de estratégia de mercado do CPQD. O CPQD vocês todos conhecem, mas para quem não conhece, não acredito, mas enfim, é um grande desenvolvedor de tecnologia nacional, é muito criativo, tem ideias muito legais e tem muito para contribuir também para esse debate. E, não menos importante, mas deixei para o final, eu convido o Doander Martins. Ele vai ser o moderador dessa mesa. O Doander é uma das pessoas, talvez, que hoje mais estudam as redes neutras. Ele tem vários formatos e questionamentos e dúvidas e propostas de solução para essa questão. Muito obrigado, Duan, por você estar. Ele é o CEO da IPv7, que é uma consultoria que estuda muito, enfim, faz consultoria nessa área e também mexe com investimento. Ele atua na Visp Capital. Cadê o Doander, que eu não vi ele por aqui? Doander, ele é o nosso mediador aqui. Tá aqui. Consegue me escutar? Agora eu consigo bem. Então, Doander, eu já te deixo à vontade, já vou me retirando do debate, que certamente vai ser muito enriquecedor, senão eu acabo falando demais. E logo depois desse painel, nós ainda vamos ter um keynote speaker da Prysmian Group, que também é uma fabricante de fibra que vocês conhecem, e também tem muito a ofertar para esse mercado. Muito obrigada para vocês e tenho certeza que vai ser um debate caloroso. Por favor, Dona, é com você agora. Obrigada. Miriam, obrigado por mais esse convite. Agradeço a toda a organização do evento. Sem dúvida, esses próximos dias, esses próximos painéis serão um sucesso. Estou muito feliz por poder discutir esse tema com diversas referências do setor, como os colegas que estão participando. A dinâmica, eu quero que seja bem simples, a gente fuja bastante do tecniquez, a gente realmente possa falar a linguagem do nosso público, né? Eu acredito que tem muitos investidores, além do mercado de telecom, que estão nos acompanhando. Então, tem dois lados envolvidos, né, as questões técnicas e operacionais. Não resta dúvida que nós temos capacidade técnica, equipamentos, soluções, softwares para viabilizar uma rede neutra, mas o que o mercado está se questionando é a questão mais de negócios, né? Qual o impacto das redes neutras em cima dos meus investimentos, em cima dos meus negócios, em cima da minha operação de SP. Então, o objetivo aqui eu vejo que não é falar basicamente sobre o tema, mas sim a gente abordar de maneira mais profunda, mais orientada a negócios, a futuro, a mercado.
eu quero que seja uma discussão bem bate-papo, bem tranquila, e gostaria de começar, para quem ainda não conhece sobre redes neutras, basicamente, né, são diversos inquilinos compartilhando a mesma infraestrutura. Então, acredito que a maioria que está aqui assistindo esse painel já vem há algum tempo escutando, lendo a respeito, então acho que vamos fugir do básico e vamos direto ao ponto, vendo o impacto disso no nosso setor. Eu vou pedir para que cada um de vocês, colegas participantes, possam se apresentar. Então, a ideia é falar um pouco de quem vocês são como executivos, falar um pouco das suas empresas, e depois das apresentações, vamos ver se a gente consegue, em torno de 5 minutos cada um, a gente começa a parte das perguntas, e eu gostaria de acelerar, porque eu estou curioso para ver o que o pessoal, né, vai nos questionar. Eu quero abrir ao público as perguntas também, depois de algumas que eu já selecionei aqui, vamos ver se teremos tempo hábil. Obrigado, acho que podemos começar pelo Adriano. Boa tarde a todos, quero agradecer a Miriam e a Telesíntese pelo convite. Assistir os painéis de manhã estavam bem interessantes, eu acho que o mercado está bem aquecido mesmo com a pandemia, né? Foi um dos mercados que não parou durante esses 15, 16 meses de pandemia. Acho que todos aqui que estão assistindo e que estão trabalhando nesse mercado continuaram trabalhando 24/7, como a gente sempre fez durante essa pandemia. Então, eu queria parabenizar todos do setor de telecomunicações. Nós conseguimos manter o país iluminado e vivo, né? E o Warylink, onde eu sou CEO, é uma empresa que há muito tempo atrás já era uma rede neutra, né? A gente criou a rede da Warylink, o mais backbone, mais moderno do Brasil, exatamente visando isso, visando desenvolver conectividade no interior, onde lá atrás só as grandes operadoras faziam. Então, a gente tentou levar essa conectividade para o interior através de uma rede onde todos pudessem usar. E hoje eu acho que isso é o nosso carro-chefe, um backbone bem moderno, um DWDM instalado em quase 37 mil quilômetros, devemos acabar o ano com mais de 40 mil quilômetros de rede instalada, já suportamos velocidade de 400 GB, ainda não testamos nada de 800 GB, né? Eu acabei de assistir a palestra aí da nossa amiga da Siena, mas é uma demanda que a gente pode começar a testar. Já temos em Fortaleza canais de 600 funcionando, então, em breve, eu acho que vamos conseguir também fazer esses 800 rodar também na nossa rede. Estarei bem disposto aqui a responder as perguntas, né, que eu acho que é bem pertinente para o momento. E agradecer aí mais uma vez, Dorandi, pelo esse convite também. Obrigado a todos aí. Marcelo, se puder fazer uma introdução também, ficaria grato. Ou Marcelo? Não sei se o Marcelo está com algum problema. Parece que ele congelou. Luiz, eu acho que tu poderia, depois a gente vai para o Marcelo, poderia ficar à vontade. Bom, primeiro, boa tarde a todos, queria agradecer a organização do evento, agradecer aí os participantes, os palestrantes, e esse público aí que eu estou vendo aqui, que é um público bem interessante, eu acredito que vamos ter aí perguntas muito interessantes, tá? Meu nome é Luiz Espera, tá? Todo mundo me conhece pelo meu sobrenome, Espera. Eu trabalho há 15 anos no CPQD, hoje eu sou gerente de estratégia de mercado de telecom, tá? Então eu tenho esse grande desafio de entender e trazer soluções, orientar, né, essas soluções do CPQD para esse mercado, tá? E eu vou brevemente falar um pouquinho do CPQD, todo mundo conhece o CPQD, né, mas hoje, esse ano o CPQD completa uma jornada de 45 anos, né, então agosto é o aniversário de 45 anos do CPQD, e uma das nossas grandes missões e alegrias é transformar tecnologia em inovação, tá, e trazer esse benefício para os clientes, parceiros e para a sociedade, né. Hoje o CPQD, ele conta com mais de 850 colaboradores, né, que antigamente trabalhavam lá em Campinas, né, no nosso parque, hoje está todo mundo trabalhando em casa, né, graças ao, como o Adriano falou aí, a essa pronta
disponibilidade dessa rede, né, e dos desafios que a gente teve para fazer esse tuning, né. A gente tem hoje mais de 391 processos de patente nacional, mais de 210 processos de patente internacional e mais de 1.800 registros de software em nome do CPQD. Então, assim, fica claro esse DNA do CPQD em inovação, né? Acho que isso aí realmente está no DNA. O CPQD é uma empresa voltada à inovação, porém, ela iniciou muito voltada também à telecom, né? Para quem é mais conhece o CPQD, mas a gente está passando por um processo muito interessante do CPQD. Telecom é o nosso carro-chefe, mas a gente está entrando em outros setores, tá? Como setores de energia e utilities, financeiro, indústria, provedores de tecnologia, defesa e segurança, e agronegócio e cidades inteligentes. Então, a gente tem uma diversidade muito grande dentro do nosso portfólio, tá? E o nosso portfólio hoje, apesar de a gente ter soluções que são de grande representatividade, né, para o mercado telecom, hoje a gente diversificou muito e atende todos esses setores, tá? Eu queria só comentar algumas soluções do portfólio muito interessante para esse tema, né, que a CPQD OSS Suíça, que é uma solução de OSS full, né, desde inventário, operação, NMS, né, uma gerência de rede inteligente, supervisão ótica. Hoje essa solução está implantada em mais 14 operadoras de telecom, e a gente tem também toda a parte de billing, né? Hoje eu costumo dizer que o billing do CPQD é muito interessante, porque ele transforma qualquer consumo em valor, independente se é um CDR, é um lanche do McDonald's ou é um estacionamento, né? Toda essa parte de ensaio e educação, que eu acredito que vocês utilizem muito os laboratórios do CPQD, a consultoria, e por último aí a plataforma de decisão, que é uma aplicação voltada ao mercado financeiro, que normalmente quando vocês passam em um cartão de crédito, tá, de várias bandeiras, tá, é a solução do CPQD que determina se aquilo é uma fraude ou não. Tem uma outra aplicação de missão crítica que está hoje no mercado financeiro. Então, é para dar essa ideia aqui. Telecom, sim, ainda é o carro-chefe do CPQD, mas a gente diversificou muito o nosso portfólio. E só para fechar, hoje a gente está dentro dos nossos, em termos de clientes, né, a gente atua aí anualmente com mais de 1.000 clientes desses diversos setores, ok? Muito obrigado. Francisco? Obrigado. Bem, obrigado ao Momento Editorial, primeiro, aos meus nobres colegas panelistas, aí, especialmente ao Joander, que está moderando aqui com a gente, e um especial obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, doando seu tempo valioso para assistir a gente. Eu sou parte do grupo da Ciena, né, depois de 20 anos como executivo de operadora no Brasil. Eu agora estou fora do Brasil, estou na América do Norte, me juntei à Ciena, onde eu acompanho globalmente o segmento de provedores e operadoras regionais e também as soluções de 5G. A Ciena, acho que a Rafaela acabou de fazer uma apresentação, então não vou me estender muito, que a maior parte deve ter assistido, mas a Ciena é um vendedor global de telecom, pioneiro, DNA muito forte, especialmente na parte de desenvolvimento de soluções óticas. Tá? Então, a Rafaela estava comentando aí, a gente tem sempre inovando e puxando o mercado na linha de transponders mais capazes, já entregando 800 GB por lambda, em termos de eficiência espectral, eficiência de energia e tudo mais, flexibilidade, escalabilidade da demanda, flexibilidade na operação. E a gente também tem crescido muito nos últimos anos na parte de roteamento e switch para a internet IP, especialmente com uma abordagem inovadora na parte do stack IP, com um IP mais leve, mais eficiente para dinamizar as redes. Nossa visão de trabalho junto com as operadoras está muito alinhada, sempre alinhada com o foco que a gente chama das redes adaptativas, que é algo simples, na verdade é um framework, é um conjunto de práticas para ajudar a operadora a pensar em como se preparar para um mundo em que as tecnologias e a demanda estão mudando muito rápido. Então, tudo nessa linha de pensamento é como que a gente organiza a operadora, como é que a operadora pensa a evolução da rede dela para conseguir responder a essa evolução da demanda de forma a em 3 pilares, né? O primeiro que é a programabilidade da infraestrutura, então pensar numa infraestrutura que é altamente programável e adaptável. Segundo, a parte de analytics e de inteligência para instrumentar essa infraestrutura e coletar o máximo de informação dela. E terceiro, uma parte de controle e automação, buscar cada vez mais ferramentas para dinamizar
a operação dessa infraestrutura e trazer mais eficiência e buscar utilizar melhor esses recursos, né? E esse modelo a gente vem trabalhando com vários operadores e cada uma acaba desenvolvendo o seu próprio, ajustando o seu próprio modelo para usar esse framework como um norte e buscar que os seus investimentos sejam cada vez mais à prova de futuro. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, eu fico muito feliz de participar dessa discussão que a gente está tendo de rede neutra. O Brasil tem uma situação quase que única nesse contexto, né? Estava recentemente discutindo com o Joander como que esse tema está tão quente no Brasil e é super interessante poder trazer um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo diferente para a nossa realidade do Brasil, mas também levar o que está acontecendo no Brasil, que é muito inovador, que é muito peculiar, para o resto do mundo como uma referência, né? O Brasil também influencia, é um mercado super importante e é muito legal poder fazer essa troca, ter acesso a pessoas tão qualificadas, um painel tão interessante para a gente poder aprender mais e levar disso para o mundo também. Acredito que essa dinâmica que a gente está vivendo vai revolucionar o mercado de atacado no país. Eu fico feliz que a Ciena possa estar participando desse movimento, dessa discussão. Tenho certeza que a gente pode ajudar bastante, tanto as grandes operadoras que estão formando as suas redes neutras, quanto operadoras mais regionais e até os provedores que estão sendo envolvidíssimos nisso, super impactados também, no sentido de tornar as ofertas de rede mais estruturadas, mais robustas, mais flexíveis, para que cada um de vocês possam se diferenciar, buscar uma posição de mercado mais destacada e que esse advento das redes neutras, no final das contas, seja uma boa notícia para vocês, né? Algo que vocês consigam realmente só crescer no mercado e ganhar uma posição mais privilegiada, de mais influência nesse mercado. Prazer estar aqui. Obrigado. Vamos ver, Marcelo, conseguiu resolver os problemas técnicos do teu lado? Por enquanto sim, Joander. Legal. O aplicativo ele tem fechado de surpresa aqui, então se eu cair eu peço desculpas e volto a me conectar logo depois. Mas queria começar agradecendo e dando uma boa tarde aqui a todos, Joander e os meus colegas panelistas aqui. É um prazer ter recebido esse convite para discutir um tema tão importante para o futuro do setor. Falar sobre rede neutra, falar sobre uma tendência que deve ajudar muito ao desenvolvimento futuro, principalmente num cenário como o cenário que a gente está aqui de Covid, em que a pandemia acelerou tanto a transformação digital e a necessidade por ter uma conexão de internet de alta capacidade, alta qualidade na casa dos clientes, né? Digitalização é um processo que facilita muito a vida de todo mundo, né? Num contexto como esse, permite a gente ter acesso mais fácil a serviços essenciais como educação, saúde, mas é uma realidade que ainda faz parte de uma parte, já está crescendo muito, é uma parte importante do país, mas ainda o país tem muita deficiência no acesso à internet, né? Então, tem pesquisas que tem uma pesquisa da CETIC que diz que no final de 2019 ainda 25% da população do país ainda não usava a rede nas suas casas, né? Então isso é algo que por um lado é uma deficiência que impacta a economia do Eu me envolvo bastante com temas de crescimento de infraestrutura, estratégia corporativa na Vivo, no Grupo Telefônica. Entre as responsabilidades que eu tenho temas relacionados à estratégia de infraestrutura, estratégia de espectro, temas de M&A e alianças estratégicas com outras operadoras e planejamento de longo prazo também. E um dos temas que a gente começou a trabalhar ao longo dos últimos anos foi o desenvolvimento de redes neutras para fibra até o domicílio ou até a empresa, que é uma tendência que surgiu na parte de backbone, surgiu há muitos anos atrás, mas essa rede neutra que chega até a casa do cliente é uma tendência um pouco mais recente, que começou a surgir em alguns outros mercados, e a gente trouxe para o país no final de 2019 com uma primeira parceria.
e que agora, como a Miriam comentou na abertura, a gente tá lançando uma iniciativa nova, que é uma joint venture aqui. Na verdade, somos três sócios de uma nova empresa que tem como core a oferta de rede de FTTH até o domicílio no atacado, né, que é uma novidade aqui para o país. Essa empresa vai chamar FiBrasil, vai ser uma empresa independente de oferta de rede e que vai cobrir a rede em todo o seu alcance até chegar na porta da casa do cliente. É uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado de banda larga, sem dúvida, mas é uma oportunidade também para toda aquela empresa que queira atuar no varejo de FTTH, contando com uma alternativa a fazer o investimento por conta própria, né? Então, o que a Rede Neutra traz nesse modelo é levar até a ponta a possibilidade de um player de telecom atuar alugando infraestrutura de um player de atacado e evitando, assim, o risco do investimento e reduzindo a estrutura que essa empresa precisa ter para conseguir atender ao mercado como um todo. E a gente está muito, muito ilusionado com as oportunidades que vem pela frente, e eu aqui com a participação aqui desse debate. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Vamos começar, então, as perguntas. O Adriano, acho que se posicionou muito bem, e a WireLink, ela se destaca, né, por vários anos no mercado, na oferta de capacidade, tanto para governo quanto ISPs. Então, é uma empresa com uma história muito bacana. E eu gostaria de conhecer mais, Adriano, sobre quais os planos de expansão da WireLink, ainda mais agora com o advento da redes neutras, 5G vindo, um monte de novidades acontecendo no mercado. Então, acho que chama a atenção do mercado o que um grupo tão bem posicionado quanto o teu tem feito. E eu queria entender também como é que tu avalia o ingresso das grandes operadoras de telecomunicações na oferta de capacidade, na oferta de redes neutras, e entender como é que tu vê que os provedores de internet, eles podem se diferenciar e aproveitar esse momento que a gente vem passando, entender como é que a WireLink também pode ajudá-los. Obrigado aí pela pergunta, Troy. Primeiramente, o plano de expansão da WireLink até 2022 é tentar atender praticamente o Brasil inteiro. Hoje nós estamos em 16 estados, né? Mas com a atuação mais forte no Nordeste. Então, a gente tem rede hoje de Salvador até o Maranhão, né, que abrange todo o Nordeste, mas já temos rede hoje funcionando também com bastante tempo em parte do Pará. Já descemos do Pará até Brasília, e a atuação agora de 2021 e 2022 é terminar o que foi iniciado em 2020, que a rede faz Brasília, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Estamos entrando no Paraná, com parceria que foi feita aí, vamos chegar em Curitiba, Londrina, chegar lá em Dourado, Campo Grande, Cuiabá. Então, a ideia é tentar povoar ao máximo esse país que é continental, né? Fazendo redes com alta capacidade e deixando elas bem à disposição dos ISPs, principalmente, são nossos maiores clientes, né? Que fazem parte desse nosso negócio junto. E a governo corporativo também. E temos grandes parcerias com operadoras também, né? Eu acho que o S-Mercados funciona exatamente por conta dessas grandes trocas, swaps, parcerias, utilização de espectro de terceiro e vice-versa. Eu acho que isso é que faz a diferença. A questão da rede neutra, eu acho que só se tornou muito, vamos dizer assim, ativa a conversa, né, nesse momento, mas eu acho que já é uma coisa que há muito tempo existe. Apenas, lógico que as operadoras, como tinham a rede dela e vendiam serviço, às vezes não vendiam como neutro, né? Então, o que eu vejo é que eu acho que não vai mudar muita coisa. Vai continuar muito parecido com o que era, eles vão dar mais um foco, eles separaram um pouco o negócio, né? Separaram um pouco, talvez, do atacado do varejo, vão fazer a rede neutra nos dois. Eu acho que isso aí vai melhorar muito a ponta. Eu acho que ajuda também a questão de organização dessas redes dentro das cidades, né? Rede de backbone é uma coisa mais simples de organizar, porque não tem muita gente fazendo, mas dentro da cidade você tem locais hoje que
não tem mais nem onde colocar a caixa no poste, né? Então, vai ter que ter uma organização de alguma forma disso aí. Eu acho que essa vontade de fazer uma rede única para todos usarem vai ajudar muito nesse sentido, né? E o Brasil ainda tem muita coisa para ser feita, realmente. Faltam muitas cidades aí que ainda têm uma necessidade de conectividade de alta capacidade grande. E a Wirelink também tem um foco, talvez, um próximo momento aí, uma vez consolidado o backbone, de tentar também atuar em alguns locais onde os grandes não queiram ir, de fazer rede neutras e ofertar isso para os pequenos ISPs. A gente já tem alguns pilotos rodando, até para entender um pouco como é que funciona isso, até para entender um pouco também até onde é a obrigação da empresa de infracom, né, até onde é a obrigação do provedor, como é que isso funciona, a questão de tributação também ainda está muito, vamos dizer assim, não está muito esclarecido como é que vai ter que ser feito. Então, a Wirelink também, como uma grande empresa de inovações, já tem 2 pilotos rodando, entendendo quantos clientes a gente consegue colocar dentro dessa rede, né? Porque uma rede neutra, às vezes, o cara vai botar quantos clientes? Vai botar 10, 20, 30, eu não acredito que isso funcione, certo? Mesmo que você tenha um controle muito grande da rede, eu acho que é complicado. E também estou muito curioso para entender como é que a Vivo vai fazer para levar a fibra até a casa do cliente, né? Porque a nossa ideia de rede neutra é até o poste, né? Nós vamos ter as caixas distribuídas dentro da cidade, e aí do poste para frente fica a cargo exatamente do provedor fazer, até porque o cliente é dele, né? Se eu chegar no cliente do provedor na casa dele ou na empresa dele, perde um pouco o sentido o papel do provedor, vai ser só um atravessador de venda, né? Ser um vendedor, né? Não vai ser nenhuma rede neutra, talvez. Mas fica aí a questionamento, a pergunta aí para o meu amigo, e estamos à disposição, mas é isso, eu acho que 2021 e 2022 é consolidar a rede no Centro-Oeste e no Sudeste, deixar essa rede toda conectada, com vários caminhos independentes, para poder você ter resiliência, e fazer alguma coisa nessa questão da rede neutra nas cidades que tem menos atratividade, foi o que a gente sempre fez, né? Lá atrás a gente iluminou o Nordeste, iluminou os locais onde ninguém queria ir, e conseguimos chegar onde chegamos por conta disso. Eu acho que vamos continuar nesse mesmo pensamento de fazer talvez um pouco mais difícil, que ninguém quer. Obrigado. Perfeito, Adriano. Antes de eu passar a palavra para o Marcelo, Adriano, me explica um pouco melhor, eu acho que é uma dúvida não só minha, mas de todo mundo que está nos assistindo. Tu comentou da limitação de inquilinos, né, de clienticals, em cima de uma infraestrutura neutra. Tu pensa essa limitação mais em questões técnicas ou em questões de negócios, da concorrência? Me explica quantos inquilinos tu acha que seria o modelo ideal, porque como é um negócio novo, alguns realmente estão falando 10, 20, infinitos inquilinos, tantos quantos quiserem participar do mercado. Eu acredito que algumas áreas vão saturar, mas eu não tenho um número ideal. Eu gostaria de entender um pouco a tua visão sobre isso, antes de a gente passar. A nossa visão, certo, é que uma rede, eu acho que com mais de 4 operadores operando dentro da mesma rede, vai ter problemas, não é de capacidade técnica, né? É muito mais capacidade operacional, eu acho, certo? Você tem que mapear toda essa rede, você tem que saber o que é que está ativo, o que é que não está ativo, você tem que cobrar do cliente. No caso, o cliente não é o assinante final, né? É a operadora que está trabalhando aquilo. Então, o nosso plano de negócio está sendo feito com 4 inquilinos no máximo, né? E que existe também a questão da concorrência. Se for todo mundo para vender, vai acontecer o que a gente viu em outros painéis aí, em outros locais, que é você vai abrir para o Google, Magalu, todo mundo vender, como é que os caras vão instalar? Quem é que vai acabar sendo o operador disso aí, né? Eu acho que perde um pouco o sentido do que a gente vem fazendo até hoje. Então, o nosso mercado aqui é muito mais voltado para os pequenos ISPs que não tiveram condições de fazer a sua própria rede, mas que já operam em cidades de formas via rádio, via cabo de rede simples, ou via alguma coisa, que gostariam de ter a possibilidade de operar de uma forma mais rápida e segura. Mas eu não acredito que você consiga colocar 10, 20 operadores dentro da mesma rede por uma questão de controle, né? Vai ficar uma coisa muito pulverizada para você controlar todo esse público, instalando, mexendo. E, mais uma vez, né, a nossa ideia é fazer até a caixa. Então, eu tenho que ter um controle até a caixa da rede, mas da caixa para frente vai ter que ser o ISP que vai vender, que vai instalar, que vai puxar o drop até a casa do cliente. Então, se eu colocar muitas equipes de vários operadores fazendo essa utilização, eu acho que a rede não vai parar em pé e a gente vai ter vários problemas
de cliente brigando contra cliente, né? Que eu acho que não é o intuito da rede neutra. O intuito é muito mais a gente conseguir levar conectividade para a casa do cliente, iluminar o cliente de uma forma rápida, segura e mais em conta do que é hoje, né? Então, ao invés de você fazer uma rede só para um operador operar, você faz uma rede onde 4 operam, pode ser um pouco mais, aí só o tempo vai dizer, né? Mas hoje o projeto da gente está começando operações com 4, né? E tem outra coisa também, na nossa ideia, se o operador começar a estar usando a rede e não dar vazão a essa utilização, não conseguir vender nada, tiver uma penetração muito pequena, também não faz muito sentido eles permanecer na rede, porque ele está ocupando o lugar de talvez algum outro mais eficiente, que queira trabalhar mais, que conheça mais o mercado, que esteja mais perto do público, né? A ideia aqui, Drone, é praticamente utilizar mesmo a mão de obra de telecomunicações. Nós temos mais de 9 mil provedores espalhados aí no Brasil, na ponta, né? Não adianta, não consigo enxergar fazendo de uma forma diferente. Eu acho que ajudaria muito essa questão, esse tipo de modelo de negócio. Pô, muito lúcido o teu posicionamento. Antes de te passar a palavra, Marcelo, para responder a questão que o Adriano tem a respeito, a curiosidade dele a respeito do modelo de negócios, né, que a FiBrasil vai atuar, a gente foi bastante comentado no mercado, né, o posicionamento da Vivo em relação a redes neutras, a entrada de um fundo canadense junto com a operação formando a FiBrasil para que vocês realmente pudessem expandir. Então, além do questionamento do Adriano a respeito do modelo de negócios, como será, eu tenho um questionamento que é em relação às áreas, aos estados do Brasil, né, que vocês não têm rede fixa. Qual vai ser a estratégia da FiBrasil para ampliar essa presença nacional? E também de que forma esse modelo de rede neutra da FiBrasil pode ajudar os provedores de internet a expandir e rentabilizar. Legal. Obrigado, Durander e Adriano, pelas perguntas aqui. Bom, começando só contextualizar rapidamente a questão da entrada do sócio, né? A gente fez a assinatura de um acordo com um investidor institucional, que é um fundo canadense, investidor de infraestrutura e de diversos outros setores. É um grupo grande, bastante respeitado, tem mais de 300 bilhões de dólares sob gestão, e adquiriu 50% dessa nova companhia, a FiBrasil, a uma valoração próxima de 2 bilhões de reais. E essa é uma transação que foi aprovada pelo CAD já há algumas semanas, e na semana passada foi aprovado, recebeu a aprovação final aqui por parte da Anatel. Sobre o modelo, é um modelo de rede neutra, né, e aí, talvez falando mais para o público assistente do que para os panelistas que conhecem bem o que é rede neutra, mas rede neutra é infraestrutura aberta e livre à comercialização, que é criada com o objetivo de ser uma infraestrutura compartilhada por mais de uma empresa e que preste serviço de forma não discriminada, né, e que possa entregar para os inquilinos, né, como o mercado costuma chamar, uma garantia de transparência, de segurança e de isonomia de condições. Então, esses são os princípios de um modelo de negócio em rede neutra, e é um operador que vai atuar somente no atacado, que não tem como objetivo atuar no mercado de varejo, concorrendo com players que atuam direto com o cliente final. Em termos de vantagens que esse modelo de negócio pode trazer, para os potenciais clientes dessa rede, é uma oportunidade de reduzir risco de investimento, certo? Porque o que ele faz concentra no operador de rede neutra todo o investimento que precisa ser feito na rede, não todo, como o Adriano comentava, mas a maior parte do investimento é feito pelo operador de rede neutra, e o inquilino ele passa então a alugar essa infraestrutura, e com isso ele evita o risco
de fazer um investimento e de que no futuro ele não consiga ter o nível adequado de penetração dessa infraestrutura para conseguir rentabilizar o investimento, né? Ao contar com o modelo de rede em aluguel, isso pode agilizar bastante a entrada em novos mercados, né? Então, se você tem um player que está atuando numa determinada cidade e quer expandir para outras e conta com o modelo de rede neutra, pode ser uma forma rápida, bem ágil e flexível de entrar. O fato de não ter que fazer a gestão dessa infraestrutura libera tanto capital quanto capital financeiro, quanto capital humano, para que seja dedicado a outras funções dentro da empresa. Então, os provedores de ponta, no final, eles têm como alternativa se focar em toda atividade que é uma atividade direta com o cliente final. Então, captação, atendimento, faturamento e etc., e pode se desfazer, então, de uma parte da estrutura, que é uma parte que precisa se dedicar a fazer a gestão da infraestrutura, né? Então, isso, se por um lado pode trazer grandes benefícios aqui para os clientes da rede neutra, por outro, também traz benefícios grandes para o próprio mercado como um todo, né? Porque permite que o investimento do setor ele possa ser melhor organizado. A rede neutra ela dá uma alternativa para que o mercado tenha um nível de sobreposição menor entre redes concorrentes. Com isso, tendo o mercado um nível de investimento mais racional e mais concentrado, o mercado como um todo ele tem uma oportunidade de levar o serviço mais longe e com um nível de qualidade maior. Então, tudo isso, no final das contas, estimula a competição na ponta, mas concentrando o investimento e compartilhando custos na parte mais interna, né, do negócio. Então, como um todo, o mercado deve se beneficiar em ganho de cobertura, em ganho de qualidade, e a FiBrasil vai ser uma alternativa importante aqui nessa oferta que está agora dentro das cidades, que talvez seja a parte um pouco mais nova aqui dos modelos de rede neutra, e é uma empresa que vai começar com uma base aqui de domicílios cobertos de mais de 1,5 milhão de domicílios, que tem como um plano de negócio chegar a mais de 5,5 milhões de domicílios cobertos ao longo dos próximos 3 ou 4 anos, e é uma empresa que vai entregar internet da mais alta qualidade a muitos mais mercados do que as grandes regiões metropolitanas que hoje têm a oportunidade de oferecer um nível de qualidade talvez acima daquelas cidades menores do país, né? Então, esse é o propósito e esse é um pouco dos objetivos e dos benefícios que o modelo pode trazer aqui para o mercado. Perfeito, Marcelo. Uma dúvida que... Você está mudo, Wander. Desculpa. Uma das dúvidas que eu tenho, que eu gostaria que tu complementasse, dentro desse plano de expansão, vocês veem uma expansão somente orgânica, ou a FiBrasil, pelo fato de estar portada, também ela não descarta a possibilidade de crescimento inorgânico através de aquisições? Tu comentou, né, que o plano é chegar a 5 milhões de residências, em quanto tempo, e se vai ser orgânico e inorgânico, qual vai ser a estratégia, uma estratégia híbrida? Já tem alguma coisa que tu possa nos abrir nesse sentido? A gente ainda não fez o closing da operação, então eu tenho certa limitação sobre até onde a gente pode abrir, mas é um plano de negócio, Wander, que ele nasceu para ser executado, ou seja, ele nasce com capacidades para ser executado de forma 100% orgânica, tá? Então, a gente não depende de movimento inorgânico para poder fazer o plano de negócio, mas o caminho inorgânico ele passa a ser uma alternativa
à disposição também para essa companhia fazer o crescimento. Se vai acontecer, se não vai acontecer e quando, depende da análise das oportunidades, mas é um plano que, de qualquer maneira, ele vai acontecer, porque as capacidades orgânicas, elas estão organizadas para conseguir chegar até esse objetivo de 5,5 milhões aí de HPs. Perfeito. Parabéns, Marcelo. Um grande projeto. Estaremos falar muito. Espera. Obrigado, Durante. Tu sendo um executivo aí do CPQD, tu tem participado de várias alternativas, de vários estudos, né? E o CPQD é sempre uma referência em posicionamento de mercado. Eu queria entender como o CPQD está avaliando esse movimento de redes neutras. Existem bastante dúvidas em relação à precificação, à própria viabilidade para o mercado de SPs. Queria entender como é que o CPQD se posiciona nisso, entender como vocês imaginam que vai ser o impacto para o nosso setor, né, a partir do momento que várias big telcos começam a ofertar esse tipo de solução. E uma dúvida que fica também é que eu acho que quase todos os painéis que eu acabo participando, existe uma questão, e eu acho que ninguém melhor do que o CPQD para responder isso, é se fibra apagada ela é rede neutra, porque algumas vertentes dizem que fibra apagada, isso, swap, esses modelos tradicionais que a gente já conhece, elas não podem ser consideradas redes neutras porque ela não tem uma camada de software, não tem uma camada de inteligência. Então, eu sei que o CPQD tem um sistema aí, como tu falou no início, né, bastante completo, muito inteligente, e uma camada de software que eu acredito que vai endereçar muitas questões das redes neutras. Fica a pergunta, fibra apagada é rede neutra? E falar um pouco da questão de inteligência, de softwares, como é que o CPQD se posiciona em relação a isso? Ok, obrigado, Bruno. Essa questão realmente é uma questão complicada, né? Eu acho que tem um pouco de paixão em cima desse assunto de fibra apagada, né? Mas vamos lá. Olha, quando a gente pensa em modelos de precificação, né, aí eu me remete a quais modelos de negócio podem ser interessantes quando a gente pensa numa rede neutra, né? Então, acho que a gente tem que olhar esse ticket médio em camadas, né? Então, assim, existe uma primeira camada que é a tal da fibra, né, a fibra apagada. E, obviamente, você é rentabilizado por um ticket de um valor baixo, porque não é tão disruptivo, não é tão inovador, a gente já sabe que isso... Eu acho que a gente pode chamar de rede neutra, mas é uma evolução do swap, atuando não mais em longa distância e atuando, por exemplo, em rede EPON. Eu acho que até dá para considerar. Mas eu vejo que se você subir uma camada a mais e você começar por eletrônica e começar por inteligência na rede, os provedores começam a melhorar o seu ticket médio, a agregar valor, e aí é onde eu acho que é um nicho de mercado interessante, tá? Não ficar se preocupando em vender fibra apagada, a gente sabe que vai ter essa demanda por N razões, mas quanto mais eu cresço e entrego serviços, mais valorizado eu sou e o meu ticket médio aumenta. E acho que o Marcelo também comentou, né, desse interesse que as grandes teles têm, em que alguém opere essa rede para ele, tá? Ele não se preocupa com a rede e ele está com foco aonde? No cliente. Então, esse recurso que estava lá alocado a manter aquela rede funcionando, que não é fácil, tá? Ele se move e ele começa a ter mais foco no cliente. Então, é muito interessante você ir para a camada de serviço. E eu acho que no painel anterior, até a Rafaela comentou, eu acho que pode ter uma terceira camada, onde a gente comece realmente a fornecer serviços de maior valor agregado ainda, como se eu for fornecer, por exemplo, um canal DWDM, tá? Então, você sobe mais seu ticket médio, eu não estou mais entregando serviços, por exemplo, de uma rede GPON, mas sim, eu estou entregando links de longa distância, ou até um canal
DWDM, então você eleva aí o teu patamar de ticket médio, né? Então eu acredito que isso aí no futuro vai ser uma escada e isso vai crescendo no decorrer do tempo, tá? E sem dúvida abre uma grande oportunidade para o mercado dos provedores regionais, de atuarem dessa forma e oferecer e ajudar manter essa rede, né, de rede neutra aqui no país, né? Mas aí a gente, quando eu penso nisso, né, eu sempre me deparo, esse negócio tem que parar em pé, tá? Então, assim, onde eu acho que estão os grandes problemas que a gente vai enfrentar aí no futuro, né? A gestão dessa rede, eu tenho que fazer muito bem essa gestão, porque eu já vi os SLAs, quando uma empresa A contrata de uma B, normalmente esses SLAs são pesados, tá? Então as multas são, às vezes, grandes, tá? Então esse é o cuidado que a gente tem, porque senão eu começo a diminuir a minha margem, tá? Quanto menos eficiente eu for em operar essa rede, vai sair da margem. E lá fora, a gente vê que essas iniciativas de rede neutra, elas começaram num patamar bem interessante, ticket médio, né, mas isso já está sendo cada vez mais exprimido lá fora, tá? Então, acredito que isso possa acontecer no Brasil. À medida que as empresas se posicionam, né, você tem mais oferta e o ticket pode cair, e aí vem a sua eficiência, né, em ter o menor OPEX possível para você manter a tua faixa de receita e manter aquele ticket no valor interessante. E a questão da ocupação, né? Porque a partir do momento que eu quero fornecer serviço, eu tenho que ter toda uma estrutura que me permita a fazer a viabilidade, saber o que eu posso e o que eu não posso vender, né? A gente não vai querer, no futuro, a volta daquela história da quebra de venda, né? Então, se eu estou colocando isso disponível, a gente tem que ter essa preocupação em como manter essa rede da melhor forma possível, como eu vou fazer a gerência dessa rede da melhor forma possível, de forma que eu consiga a maior rentabilidade em cima dessa rede, né? E aí, um outro modelo de negócio que eu tenho visto, tá, eu achei muito interessante, nos Estados Unidos e na Europa, foi criada uma rede, a rede Helium, né? Na verdade, ela é voltada para a IoT, uma rede LoRa, né? E ela tem um conceito muito interessante, porque qualquer pessoa pode ir lá, disponibilizar a sua rede. Ela é um marketplace de uma rede IoT neutra, tá? Existe um ponto muito interessante que a partir do momento que você disponibiliza isso, você já começa a ser rentabilizado, tá? Eu acho que isso não para em pé, mas é bem disruptivo, ou seja, se eu for lá hoje disponibilizar uma rede LoRa, mesmo que não tenha ninguém ocupando essa rede, de uma certa forma eu já sou remunerado, tá? E quando eu vi essa iniciativa do Helium, eu fiquei pensando muito aqui no Brasil, como que isso pode viabilizar que empresas que têm a sua rede neutra, ter um marketplace, o CPQD atua em uma situação muito semelhante para leilão de energia, tá? E eu fiz essa correlação, tá? Então, você tem um marketplace onde os provedores possam colocar as suas redes, outras pessoas podem vir e contratar através desse marketplace, e a exemplo da plataforma de elétrica, você ter, por exemplo, blockchain para fazer todo esse controle dos contratos, né? Você usa os recursos de contrato inteligente do blockchain, de tal forma que você vai facilitar muito toda a parte do cálculo das faturas baseadas em KPIs, em SLAs, o que eu devo pagar, o que eu não devo pagar, e toda a questão do acerto de contas, né? Porque uma vez que isso evolua, a gente vai ter A contratando de B, B contratando de C, e C contratando de A e C contratando de B. Então, eu imagino que uma coisa importante nesse mercado no futuro é como a gente vai tratar esse acerto de contas. Qual é a forma inteligente que eu trate isso, né? E aí, blockchain me parece uma coisa muito interessante no futuro para ajudar, para manter todo esse controle de acerto de contas, né? E a exemplo do William, né, é uma coisa muito mais disruptiva ainda, né? É você ter um utility token, tá? Que você pode transacionar essa moeda dentro dessas empresas de rede neutra. E a partir do momento que você queira, você vai lá e faz a troca do seu token, da sua moeda, por uma unidade monetária, que pode ser real, pode ser dólar, tá?
é uma coisa disruptiva, mas eu acho muito interessante ter esse marketplace no Brasil para que ele tenha essa visão dessa rede e as pessoas, as empresas possam ir lá e fazer a aquisição dessa rede neutra de uma forma bem gerenciada. E uma outra vantagem que eu vejo do blockchain é que você pode ter órgãos reguladores neutros que podem estar auditando toda essa informação, ok? Perfeito, perfeito. Pô, grande aula, espera, sem dúvida, eu acho que tu incendiou a inovação de muitos que estão nos assistindo, porque esse exemplo que tu deu do Helium e fazer essa correlação com IoT, com o mercado livre de energia, eu acho que faz todo sentido, acho que é um caminho, talvez nós da área de telecom estejamos um passinho atrás, mas eu acho que é questão de tempo para que isso se consolide e a gente possa explorar de uma maneira mais econômica, mais eficaz, né, todas essas iniciativas individuais que estão sendo feitas aí, levantadas por muitos heróis no nosso setor. Vamos lá, Francisco, tu agora está com uma responsabilidade muito grande, né? No início da tua apresentação, tu falou que o Brasil, ele tem, de certa forma, sido uma vitrine, que nós não estamos um passo atrás das iniciativas globais que estão acontecendo em cima de redes neutras. Eu acho que ninguém melhor no nosso setor para falar globalmente quais as iniciativas estão acontecendo e fazer esse link com o Brasil do que tu, que lidera aí uma iniciativa global com operadoras, com provedores de internet. Então, queria entender de ti como estão esses movimentos globais em cima de redes neutras. Queria também entender quais as principais mudanças, né, que tu vislumbra para esse mercado, visto que a gente tem outros adventos acontecendo, e um deles é o 5G e outras tecnologias que estão surgindo, de que forma isso vai acabar impactando, e como os provedores de internet, eles devem se preparar, visto que vai ter um incremento na concorrência, né? A gente até agora só pergunta, como é que o provedor pode se beneficiar, quais são as vantagens, tá? Mas quais são os cuidados, né? Visto que a concorrência vai ficar ainda maior. Então, se tu puder nos dar esse panorama global, nos explicar como é que tu vê essa mudança correlacionada ao futuro, às novas tecnologias e como se preparar para conseguir continuar no mercado crescendo, e os provedores, eu noto que precisam começar a buscar esse tipo de informação. Eu agradeço muito, Francisco. Ótimo, obrigado, Wander. Bem, são várias coisas, então se eu esquecer de um pedaço, você me lembra aqui. Mas vamos começar sobre o que está acontecendo no mundo, e eu não tenho pretensão de conhecer tudo o que está acontecendo pelo mundo, mas olhando dos mercados, os principais mercados que a gente acompanha, principalmente os mercados mais avançados, a impressão clara que eu tenho é que a discussão de rede neutras, do jeito que ela está acontecendo no Brasil, eu não vejo ela acontecendo na mesma intensidade em outros mercados, né? E isso não é porque um é melhor do que o outro, é porque envolvem muitas questões culturais, questões conjunturais de cada mercado, né? O Espera trouxe alguns exemplos, coisas que estão acontecendo pelo mundo, mas se a gente olhar lá na raiz de rede neutra, nos maiores casos de rede neutra globais, eles vêm principalmente motivados por questões regulatórias, né? Então, por exemplo, um dos primeiros e maiores casos de redes neutras foi o caso no Reino Unido da British Telecom, já há mais de 10 anos, né, por questão do regulador, a Ofcom, que é a Anatel de lá, né, eles foram obrigados, para fomentar a competição, a segregar a operação. Então, eles criaram a Openreach como uma rede neutra, que levou toda a rede da British Telecom para fornecer em condições econômicas para a British Telecom e para todos os outros operadores da região. Mas, de novo, uma motivação regulatória. Pouco depois aconteceu também na Austrália, né? A Telstra era dominante do mercado. Nesse caso, eles não forçaram a Telstra a dividir. O mecanismo legal que a Austrália adotou foi criar uma rede de banda larga nacional custeada pelo governo. Então, o governo construiu naquele continente uma rede de fibra para atender
uma rede neutra de fibra para servir a todos os provedores de acesso. Claro que foi uma construção lenta, levou 10 anos para eles construírem essa rede, começando pelas zonas de maior concentração de demanda, depois foram ampliando, e hoje eles têm uma rede neutra efetivamente que só vende no atacado para atender todos os provedores e dar condições de competição dos pequenos provedores e operadores frente à grande incumbente nacional. Agora estão até avaliando vender essa infraestrutura para uma operadora com condições regulatórias bem firmes, né? Mas o que eu quero dizer é que as motivações foram outras, né? Nada parecido com o que a gente está vendo no Brasil, onde o mercado é que está tomando a frente desse processo. Para a felicidade da Anatel, né, não teve que vir uma regulamentação, mas as grandes operadoras e pequenos operadores e médios operadores estão puxando à frente e descobrindo uma oportunidade de mercado de posicionar redes neutras para a evolução do mercado. Primeiro, mas quando a gente olha isso que está acontecendo no Brasil, eu acho que se não tem um movimento igual acontecendo nos principais mercados globais, tem alguns elementos que são comuns aos dois. Tá? Por exemplo, eu comentei aqui da motivação das grandes operadoras de criarem redes neutras. Isso está um pouco alinhado a algo que a gente vê muito forte nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte em geral, e cada vez mais na Europa, que é quase que uma especialização da prestação do serviço e do capital. O que eu quero dizer com isso? De um lado, você tem operadores focando mais em infraestrutura, focando no crescimento da oferta de atacado, cada vez mais foco na venda para outras operadoras, sejam ISPs, seja backhaul da móvel, transporte, última milha. É um mercado muito aquecido em termos de M&A, né, de aquisições e fusões. Em geral, esses são players muito ricos em fibra, né, que focam na infraestrutura, são financiados por grandes fundos de infraestrutura. As operações, como já foram citadas aqui, têm que ser muito otimizadas, muito ajustadas, operação muito eficiente. E, do outro lado, a gente tem provedores focando em mais na prestação do serviço, no atendimento ao usuário final, na promoção da marca, muitas vezes se apoiando na infraestrutura de terceiros para entregar seus serviços. Então, isso já acontece muito fortemente nos Estados Unidos, da gente ter cada vez mais operadores, seja médias, seja menores, focadas na prestação de infraestrutura. Só que ninguém chama de rede neutra, né? São operadores de atacado, operadores especializados no atacado. Então, tem similaridades, mas com uma roupagem um pouco diferente. E quando eu penso um pouquinho no tudo que está acontecendo no Brasil, que acho que é referência em muitos aspectos para o mundo, eu acho que uma lição que a gente pode ter é que, pelo menos a meu ver, né, mais importante do que se sua rede é neutra ou não, se você chama ela de rede neutra ou não, é como que você está se preparando para entregar valor para o seu cliente. Se você pensa que uma rede neutra, o grande valor que ela tem é de entregar acesso com a segurança de que aquela receita que ele vai estar te dando, você não vai estar usando para competir com ele, porque seu objetivo não é competir com ele, mas é fomentar acesso, né? Quais são os atributos de valor que você precisa ter para a sua oferta, né? Você precisa pensar, talvez, num prazo de instalação mais adequado, um pouco mais agressivo, talvez os 6 meses, 1 ano, que muitas vezes a gente vê na realidade a infraestrutura do Brasil não seja mais adequado. Você vai se preocupar em um nível de serviço de excelência, mais gerenciado, com visibilidade, onde o operador que está contratando o seu serviço para entregar o serviço ao usuário final, ele vai conseguir ter visibilidade de tudo que você está entregando para ele, como é que está o nível de serviço que você entrega para ele, e você tem ferramentas para garantir, talvez tenha até ferramentas para customizar esse nível de serviço e ter tiers diferentes, com preços variáveis, né? E aí você perguntou sobre como que isso muda a dinâmica de mercado, né? Eu acho que a principal impacto que isso vai trazer para a dinâmica de mercado é que o atacado vai mudar de patamar. Com esses elementos todos, com esses grandes players montando infraestruturas dedicadas ao atacado, com mais concorrência no mercado de atacado, a gente vai passar a ter um mix de produto mais sofisticado nesse segmento, prazo de instalação, nível de serviço, tudo customizado, mensurável, mais ferramentas de visibilidade. Essas redes neutras talvez vão ter que repensar um pouquinho os seus sistemas, sua lógica de operação, sua própria infraestrutura, né? O atacado deixa de ser aquele conceito antigo que, pelo menos nas grandes operadoras, era revenda de capacidade excedente. Está sobrando capacidade, pode ser revendida no atacado. E passa a ser o core dessas infracos, dessas operações que vão estar trabalhando com infraestrutura. Então, se o atacado é o core, né, a lógica muda completamente. Ele tem que passar numa ótima gestão de estoque daquela rede, de planejamento daquela rede,
e se a gente pensar um pouquinho, por exemplo, como que a Ciena tem trabalhado com esses provedores, sem querer falar de produto, de plataforma, nada, mas só como essas discussões têm acontecido, independente de ser a rede neutra no Brasil ou de ser o atacadista dos Estados Unidos, fornecedor de infraestrutura na Europa, né, a gente tem sempre um trabalho de como trabalhar, pensar, ajudar esses operadores a identificarem novas formas de aumentar a disponibilidade de rede percebida, sem necessariamente ter que aumentar o estoque. Por exemplo, essa é uma grande discussão, né? Então, vou dar um exemplo. Você comentou de 5G também, vou falar um pouquinho mais disso, mas nos Estados Unidos, as grandes operadoras compram muito no atacado e hoje estão exigindo 1 giga para cada torre, tá? 1 giga para cada macrosite em termos de capacidade do atacado. Mas ela está dando preferência para a operadora que consegue entregar 1 giga, garantindo que quando ele precisar de 10 giga, a ampliação é imediata. Imediata é 15 dias, um prazo razoável, né? Ou seja, ele está comprando uma capacidade e pedindo como diferencial a garantia de upgrade rápido, né? Isso é um grande diferencial que uma operadora pode dar, porque a AT&T, a Verizon, a T-Mobile, que estão comprando essa capacidade, estão sabendo que quando o 5G se massificar na rede deles, de um dia para o outro eles vão precisar fazer um upgrade vultoso na rede deles. E eles não podem esperar 6 meses para a operadora que atende eles construir. Então, a gente tem que, como operadora de rede neutra, de infraestrutura, você tem que entender que o seu cliente depende da sua infraestrutura e você tem que estar preparado para suportar ele na escalabilidade, no crescimento, no nível de serviço. E essa é uma discussão que muda a arquitetura de rede. Muda porque você tem que pensar formas mais inteligentes de compartilhar a sua rede. Quando eu digo compartilhar, desde o desafio operacional que Adriano, Marcelo estavam comentando, mas também a parte de se você vai ter uma rede para suportar demandas de Ethernet, outra rede para suportar demandas de PON e PON de próxima geração, outra rede para suportar SDH, fica muito difícil de gerenciar a porta para isso tudo. Se você tem uma única rede, consegue agregar isso tudo, e você trabalhar com módulos, plugs, para ter uma rápida escalabilidade, você precisa ter um estoque muito menor, uma gestão de rede muito mais simplificada. E essa dinâmica de trazer inteligências novas e características novas para a rede, que a gente acredita que vão habilitar esse novo modelo mais dinâmico e mais inteligente de ofertas no atacado. E a última coisa, você tinha perguntado do 5G. 5G, não tem dúvida, é o maior driver de investimento no mercado de telecom global, né? Pelo GSMA, eles falam que 85% dos investimentos das operadoras móveis e da cadeia de mobilidade como um todo vai ser em cima de 5G. Isso é 850 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Então, todo o mercado, seja operador fixo, operador móvel, fornecedor de serviços, integrador de sistemas, todo mundo vai ser impactado radicalmente pelo 5G. Falando especificamente do tema de atacado, que está ligado, é o coração da oferta de rede neutra, o 5G é uma grande oportunidade de atacado, se não uma das maiores oportunidades de atacado. Tá? Começa com o tradicional mobile backhaul, que é a principal oferta de atacado, que é fornecer conectividade para interligar os macrocells até o core de cada operadora. Começa por aí, porque isso já existe no 4G, mas com o 5G aumenta muito a capacidade de cada link desse. Como eu comentei, no exemplo dos Estados Unidos, está se avaliando passar de 1 giga para 10 giga, à medida que o 5G comece o rollout, pelo menos por macrocell ou mais. Mas vai muito além, porque o 5G, além de mais capacidade em cada célula, para conseguirem implementar, entregar aquela capacidade alta para o usuário final, vão precisar usar as altas frequências, né, a millimeter wave, essas frequências mais altas que vão exigir uma densificação da cobertura, significa um monte de small cells para entregar cobertura de alta frequência nas zonas de alta demanda. Esse monte de small cells precisa ser conectado, significa muito mais demanda de novos pontos para serem interconectados em altas capacidades. Mas vai muito além disso. Aí não tem uns tempos aqui para entrar em detalhe, mas na verdade com o 5G, além desse backhaul, você vai começar a ter mid-haul, você vai começar a ter front-haul, que são novos elementos, de novos segmentos de transporte da rede de rádio, que vem como consequência das operadoras móveis terem que adotar novas arquiteturas de rede móvel, que são as arquiteturas centralizadas, as arquiteturas virtualizadas, na direção da Open RAN. Né? Isso vai acontecer, não vai acontecer em um dia, é um processo que vai levar alguns anos, mas dentro desse processo, para simplificar a rede móvel, a operadora móvel ela vai ter que adotar essas arquiteturas mais inteligentes, virtualizadas e centralizadas, e com isso ela vai ter que ligar uma série de novos elementos distribuídos na rede que não existiam antes.
e não só novos pontos para ligar, novos segmentos de rede para interconectar, mas com SLAs muito mais rígidos, que a gente nem concebe, de latência baixíssima, de latência que se mede em microsegundos, não mais em milissegundos, né? Então, precisa ser um serviço usando tecnologias de time-sensitive networking, de baixíssima latência, um foco muito grande em sincronização e timing, um monte de requisitos que não existiam antes, e vai abrir um mar de novas oportunidades para os operadores de atacado, então, os operadores de rede neutra, com relação a se estruturar para resolver esse problema para as operadoras móveis. E esse é um mercado gigantesco. A gente fez um trabalho há pouco tempo para os Estados Unidos só da oportunidade de front haul aceso, por exemplo, e a gente está falando de um mercado de $2 bilhões em serviços para os operadores de atacado daqui a 5 anos só nos Estados Unidos. Então, é um mercado muito grande, muita oportunidade nova, que necessita de muita estruturação por parte dos operadores de redes neutras para abocanhar um pedaço disso. E a gente está tentando trabalhar e orientar e ajudar nesse desenvolvimento de mercado para eles aproveitarem essa oportunidade. Francisco, muito lúcido dos teus posicionamentos, foi realmente uma aula do que está acontecendo. E eu também tenho visto aqui no Brasil, talvez a última vez que a gente falou estava 2 anos fora, né? Então, tem muitas coisas legais acontecendo aqui, muitos fundos de infraestrutura olhando para o setor, muitas operações, dezenas de operações cogitando redes neutras, mas dentro dessa linha, tu comentou que não é só construir uma rede de baixo custo. Na verdade, para o 5G e outras tecnologias, tem que ser uma rede à prova de futuro. E aí eu queria abrir a todos, porque hoje, dos projetos que eu tenho participado, às vezes eu participo com o chapéu, eu estou do lado da operadora neutra, às vezes eu estou do lado do fundo e às vezes eu estou do lado do cliente. E em todos esses lados existe uma divergência bem grande em relação à precificação. Então, quando chega um inquilino e tu pede X reais, ele diz que para ele custa Y. E ele acha caro esse modelo de redes neutras. Então, talvez a FiBrasil, a Wirelink já estejam enfrentando isso. Porém, quem está investindo, os fundos, as big telcos, eles estão montando redes à prova de futuro. Então, sem falar da questão tributária, de bitributação, de como vai ser esse negócio na prática, mas esse modelo de negócio, como é que as big telcos e os fundos de infraestrutura vão justificar para um provedor de internet que aquele preço é o valor justo? Então, eu queria que, a gente pegando esse gancho que o Francisco deixou, né, todo mundo pudesse discutir e dar a sua opinião, porque a precificação hoje eu vejo que é um grande problema. Cara, qual é o capex disso? Como é que para em pé, sendo que um ticket médio de mercado é R$100? Dentro desses R$100, como é que vai encaixar uma rede à prova de futuro já estruturada para receber um 5G, baixa latência, etc.? Francisco, quer começar? Foi tu que deu a ideia? Difícil essa, hein? Difícil essa, hein, Doni? Difícil essa. Porque se tu faz uma Ferrari, tu não consegue vender a Ferrari. Como é que vai ser? Né? Acho que esse é um ponto que toda a grande rede neutra robusta vai enfrentar, mas em nenhum momento a gente está falando aqui de você construir a Ferrari, né? Eu acho que a gente está falando de construir algo consistente, né? Ter essa capacidade de entregar uma operação robusta, mas com um gerenciamento muito lean, muito eficiente, né? Então, acho que uma chave é custo operacional muito baixo, muita eficiência operacional, muita capacidade de gestão disso, e uma das alavancas, eu não vou conseguir te dar a resposta, qual é a mágica para achar o preço, mas acho que uma das alavancas que a gente tem que trabalhar nessas redes é você colocar a rede à prova de futuro. Você não precisa trazer o futuro para hoje. Você precisa ter capacidade de crescer, evoluir para aquele futuro. Então, você precisa garantir que o investimento que você está fazendo hoje, ele está te encaminhando para aquele futuro. Então, significa que você não precisa instalar uma rede no cliente que vai te entregar uma capacidade X que você sabe que é o que vai ser preciso daqui a 10 anos. Você tem que pagar pela capacidade que você vai entregar hoje, mas com a capacidade de ampliar aquela plataforma, seja de qualquer forma, ampliar por software, por módulos, por plugs, para que ela consiga evoluir para te levar para frente, né? Então, acho que esse peso, o grow, essa capacidade de você trazer expansibilidade, né, flexibilidade da rede é fundamental.
E depois eu acho que tem uma parte da resposta que é mais dura, que é uma operação estruturada não vai competir com uma operação informal, né? E acho que isso vai acontecer com todas as grandes infracos. Tem um ponto em que o improviso, a informalidade consegue trabalhar com um custo mais baixo, com uma qualidade mais baixa, e você vai ter um choque de realidade, sim, de algumas operadoras de infraestrutura que vão fornecer uma infraestrutura mais robusta, que não vão chegar ao custo de quem tem facilidade de trabalhar com uma informalidade maior. E aí vai ser um choque de realidade que o mercado vai ter que se ajustar, né? As grandes operadoras que querem entregar um serviço de excelência, que querem suportar, por exemplo, a operação da móvel de operadoras móveis, vão ter que entregar um serviço de excelência. Não existe operação da móvel com SLA meia boca, não existe, né? Agora, em alguns mercados, talvez não tenha realmente apetite para conseguir um ticket médio que suporte uma operação de excelência. E aí o mercado vai se calibrar com isso. Não vejo outra forma. Perfeito, Francisco. Vou passar a palavra para o Adriano, e aí a gente vai discutindo. O nosso tempo está estourando aqui, mas para que cada um possa se posicionar, peço que vocês sejam breves para a Miriam não brigar conosco. Então, Adriano, tem algum posicionamento em relação a isso? Espera, fica à vontade também, Marcelo. Não, o que eu acho aí dessa questão da precificação, Bruno, eu acho que a gente eu trabalho com internet desde 96, quando chegou a internet no Brasil, certo? E é uma das únicas coisas que a gente só faz é crescer, entrega, e o preço continua sempre o mesmo, né? Então, sim, essa mágica que você perguntou aí, eu também não sei de onde é que vai sair o coelho, certo? Cartola, essa aí eu não sei de responder essa pergunta, né? Eu sei que o posicionamento aí do Francisco foi corretíssimo. Você tem uma empresa dentro da excelência, pagando todos os tributos, pagando toda a utilização de poste, concorrendo com a informalidade, é difícil. Então, eu acho que o mercado vai muito mais para tentar tirar esses informais, tentar cada vez mais trabalhar dentro da legalidade, dentro do correto, e aí vai ter uma briga de forças, né? O operador na ponta vai querer pagar cada vez menos, e quem está fazendo o serviço sabe quanto é que custa para fazer, vai cobrar o máximo que ele conseguir. Quanto a esse valor ainda, até eu disse para você, mas não queria dizer aqui não, porque tem muita gente assistindo, né? Então, eu guardo em sigilo. É de mercado, né? É a mesma coisa quando você faz rede neutra de longa distância, né? Tem momentos que eu acho que hoje a gente paga para trabalhar. Então, já está bem difícil. Porque a nossa moeda desvalorizou demais. Todos os equipamentos hoje é cotado em dólar, Ciena, Huawei, Padtech, todos os outros aí. Então, se torna cada vez mais difícil você conseguir fazer a ampliação tecnológica dos níveis de preço que o mercado está precificando, mas é aquele negócio, a gente tem que acordar e matar um leão cada dia, então não pode reclamar muito não, tem que esprema daqui, esperta dali, conversa dali, mostra o que é. Com certeza hoje ninguém quer ficar fora da internet, eu acho que uma das vantagens hoje é que a resiliência aumentou demais, são vários operadores que fazem vários caminhos, e quem quer prestar um bom serviço compra de vários operadores, exatamente para ter esse serviço sempre funcionando, né? A nossa rede é 24/7, então não existe como ela não parar, mas existe como a gente tentar minimizar essas paradas ao máximo. Então, essa pergunta aí de quanto é o custo, eu não sei lhe responder, infelizmente. Mas eu sei que o mercado vai brigar muito, tanto o pessoal que compra como as operadoras na ponta. Briga dura, né? Mas eu acho que tem um ponto importante que o Adriano colocou, né? Que é a ocupação da rede, tá? Então, se você tiver redes neutras com baixa ocupação, esse negócio realmente vai ficar extremamente complicado, tá? Porque você tem um custo operacional para manter essa rede, né? Seja um cliente, ou 2, ou 1000, eu tenho um custo operacional. Esse é um lado. E o CPQD acredita muito, tá? Que a questão de você ter sistemas inteligentes para dar todo esse suporte à operação, isso vai ser um fator predominante para que você aumente a margem desse ticket que a gente já, conforme eu também já tinha comentado, vai baixar. Se ele já está em patamares hoje que já não é muito interessante, a partir que a demanda aumente, a tendência é que esses tickets até abaixem mais. Tá? Então, a eficiência operacional, conforme o Francisco colocou, é fundamental. Tá? E eu acredito que essas pessoas, essas empresas que estão na legalidade, elas não vão ter uma estrutura para poder ter esses sistemas de forma
implantados de forma que elas possam ter esse ganho operacional. Então, aí você pode, naturalmente, o mercado ir se ajustando, tá? Perfeito. Marcelo? Legal, não, eu acho que uma consideração sobre o preço é que, eu acho que a pergunta é super pertinente, tá, do Ender, mas se você parar para pensar, se existe um desafio de preço para uma rede neutra conseguir chegar no nível que o mercado precisa, o desafio vai ser ainda maior se houver um número muito grande de redes sobrepostas, certo? Então, na verdade, eu acho que o conceito de rede neutra ele vem justamente para endereçar um desafio que o mercado tem, que é o desafio dos investimentos em paralelo e de conseguir rentabilizar tantas infraestruturas que são lançadas na rua, né? Então, a rede neutra, o que ela deve fazer é reduzir o número de infraestruturas em paralelo e todo o compartilhamento de custo que a rede neutra permite, porque você compartilha todo aquele overhead, né? Então, teus contratos com fornecedores, todo o dimensionamento da infraestrutura, dimensionamento de time de campo, tudo isso é compartilhado entre vários clientes, e isso, no final das contas, ajuda a chegar no nível de preço que o mercado precisa. Então, é uma questão aqui meio de ovo ou galinha. A minha perspectiva aqui para a rede neutra é que ela vem justamente atacar um mal, que é um mal decorrente das redes sobrepostas. Então, vai ser muito mais fácil rentabilizar o mercado com a presença de rede neutra do que com cada um dos players querendo fazer a sua rede por separado. Perfeito, amigos. Agora, Miriam, você acha que temos tempo para fazer uma breves considerações finais, ou eu já te passo a palavra para a gente não atrasar o evento? O tempo já estourou, não temos tempo, mas eu acho também que fica deselegante a gente encerrar sem ouvir. Só queria, antes de me despedir de vocês, falar que o debate me ensinou muito, porque, na verdade, são muitos os modelos de rede neutra, né? E os desafios também, por conta desses modelos, também são muito grandes. O que eu imagino, acho que é uma coisa que eu aprendi aqui, é que, ao matar um leão por dia, a questão da construção dessa rede, ou da operação dessa rede, ela tem que ser realmente muito bem pensada, e parabéns para vocês que vão se debruçar isso aí por muito tempo para oferecer melhor para o mercado. Se vocês puderem falar um minutinho cada um para se despedirem, e aí eu já pego de novo aqui o microfone. Por favor, vamos começar. Duanda, você quer se despedir? Cada um dá um minutinho aí, por favor. Miriam, obrigado novamente pela oportunidade, parabéns pelo evento, sensacional. Amigos que estão assistindo, PV7 e VISP estão à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventual esclarecimento. Obrigado pelo tempo de todos, valeu. Adriano, por favor. Queria agradecer também, Miriam, o evento acho que está muito bom, a discussão foi boa. Se tivesse tempo, acho que a gente tinha aqui por mais umas 2, 3 horas, então não vai faltar outros momentos para a gente fazer essas discussões. Agradecer o povo aí que está assistindo, mandar um abraço aí para os carneiros e até mais. Tchau, tchau. Por favor, Francisco. Mais uma vez, só agradecer a você, Miriam, aos meus colegas panelistas, foi um prazer enorme, a todo mundo que está assistindo. Me coloco à disposição pessoalmente, também ao time da Ciena, qualquer discussão que vocês queiram sobre estruturação de rede, futuro de rede, será um prazer. Muito obrigado. Obrigadão. Espera, por favor. Muito obrigado, eu queria agradecer a todos, a todo mundo que assistiu esse evento, tá? E dizer que nós estamos aí à disposição, quem quiser conhecer também um pouquinho mais das soluções aí do CPQD, então muito voltada a esses temas de melhorar, racionalizar o CAPEX e diminuir o OPEX, estamos aí à disposição, tá, ok? Muito obrigado. E Marcelo, por favor, você, que para mim é a grande novidade do momento. Legal. Não, eu queria só parabenizar pelo evento e agradecer aqui pelo convite, me coloco à disposição para falar mais. Eu acho que é um tema de muito futuro e a gente vai ter muita oportunidade e interesse em discutir esse tema. Então, mercado, uma mensagem aqui para o mercado aguardem que a gente vai chegar com uma oferta muito interessante e que deve mexer um pouquinho na estrutura e trazer muita oportunidade para todo mundo.
Oba, já estamos ouvindo aí o competidor entrando com a sua proposta de competição séria, hein, Adriano? Vamos ver aí. Gente, muito obrigada para vocês. Nós ainda temos mais uma apresentação. Vocês podem desligar a câmera, assim que vocês têm que se despedir para não poder não competir com o próximo palestrante. Muito obrigada.